Olá, essa é a aula 5 do módulo 1 e hoje o assunto é ferramentas utilizadas para desenvolver a técnica de pontilhismo. Bom, a gente já viu nesse módulo materiais utilizados para fazer o desenho, a gente já viu superfícies, a gente já viu tintas e nós também já falamos de paleta de cores. Então, nessa quinta aula, a gente vai falar sobre as ferramentas. Eu vou falar primeiro das ferramentas que a gente encontra com facilidade aqui no Brasil. Então, boleadores, como esse aqui, então o nome dessa ferramenta é boleador. Ele é utilizado também para as pessoas que trabalham com argila, com massa de biscuit. Então, esses aqui são boleadores de metal, veja que aqui você tem pontas grandes, né? E existem os boleadores menores, com as pontinhas menores, ó. E aí tem vários modelinhos diferentes, tá? Então, esses aqui têm as pontinhas menores. Esse material eu já vi para vender aqui no Brasil, em alguns sites. Além disso, existe também esse aqui. Esse é o pinta-bolinha. Ele tem também, ó, cada pontinha de um tamanho diferente, né? Existem de várias marcas. E é de plástico, é um material bem barato, né? Bem acessível e bem fácil de encontrar também. Eu já vi aqui no Brasil também boleadores de acrílico, como esses aqui. Tá? Também de diferentes diâmetros, né? Esse kit vem até um daqueles semelhante àqueles de metal que eu mostrei anteriormente, para bolinhas bem pequenas e muitos diâmetros, né? Muitos tamanhos diferentes. Esse kit aqui também, ó, eu já vi para vender aqui no Brasil. E tem uma outra coisa que eu às vezes utilizo, que seria essa ferramenta. O que é isso aqui? Isso aqui é uma caneta pena, caneta tinteiro. A gente utiliza com tinta nanquim, a minha tá até bem sujinha, né? Esse aqui tem o cabo de madeira e a pontinha de metal. Essa pontinha tem de diferentes tamanhos, de diferentes formatos, para dar diferentes traços. Como a gente vai fazer pontilhismo, então eu utilizo para fazer bolinhas pequenas, para pontilhar bem pequenininho, tá? Então esse é o material que eu encontro com facilidade no Brasil. Então, desde bolinhas grandes até bolinhas menores. Eu vou mostrar também o material que a gente encontra importado. Bom, então além daquele material que eu mostrei brasileiro, existem algumas ferramentas importadas. Essa aqui, por exemplo, ela é de plástico, ok? Também tem de diferentes tamanhos de ponta. Cada hastezinha tem dois tamanhos de ponta diferentes. Esse aqui também é bem bacana, é importado, né? Também com dois tamanhos de ponta, a pontinha é de metal e essa região aqui é um emborrachado bem gostoso de trabalhar. Existe também esse outro tipo aqui, ó. Então é de metal, de alumínio, né? Tem com pontinha de metal e com pontinha de silicone, também de diferentes tamanhos. Então esses aqui eu não encontrei ainda disponível no Brasil, eu só encontrei importado. Então tem que pagar algumas taxas, enfim, é mais difícil de comprar, né? Além daquelas ferramentas que a gente viu, eu já vi algumas pessoas desenvolverem a técnica de pontilhismo utilizando pincéis. Que tipo de pincel que a gente tem que usar para pontilhismo? Então seria um pincel como esse aqui, ó, redondinho e também de diferentes tamanhos, de diferentes diâmetros. Existem pincéis com diferentes tipos de cerdas. Então aqui eu vou comparar dois, né? Esse aqui, ó, é um pincel de cerda natural, é feito com pelos de animais, geralmente é com pelo de suíno. É claro que o pelo é tratado, enfim, né? E existe também o pincel com cerda sintética, né? Um pelo sintético. E eu já vi várias pessoas desenvolver o pontilhismo com o pincel, eu já testei e dá certo, funciona, só que existe aí um detalhe importante que é a consistência da tinta. Então, é mais difícil de encontrar uma consistência de tinta ideal para fazer no pincel, mas é possível fazer também, fica um trabalho bem bonito. Dá para fazer também aqueles pontos mais altos, né, em alto relevo, também com pincel, assim como com os demais boleadores. Eu gosto muito de alternativas, então às vezes a gente não tem esse material com facilidade para comprar, ou às vezes é muito caro, mas às vezes você tem na sua casa algum tipo de material que também poderia ser usado como boleador. Aqui eu trouxe um kit de perfuradores utilizado em marcenaria. Então existe também de diferentes tamanhos, ó. Então diferentes diâmetros, né? Esse aqui é bem grandão.
e ele já vem na ordem certa, né? Já vem até com esse estojinho. Às vezes você conhece alguém que tem esse material ou alguém que trabalha aí na tua casa com marcenaria e aí fica mais fácil porque você não vai precisar comprar, você pode emprestar, né? Pelo menos para iniciar o trabalho, sem ter que gastar demais nesse começo. Além desse material, então perfuradores utilizados em marcenaria, eles são de metal, a gente pode utilizar um outro material legal também, que muitas vezes a gente já tem em casa. Seria broca de furadeira. É claro que a superfície que a gente vai utilizar seria essa aqui, né? Uma superfície plana com diferentes tamanhos. Existem conjuntos aí de brocas de diversos diâmetros diferentes. E também serve para pontilhar. Você também consegue desenvolver a técnica com isso aqui, certo? Ele vai funcionar como um boleador. Além desse material que às vezes você pode ter na tua casa, eu vou falar também de boleadores que a gente pode criar, a gente pode construir em casa. Boleadores caseiros. Com esse material a gente consegue construir então boleadores caseiros. Então o que eu tenho aqui? Um palitinho de churrasco, ok? Em alguns eu fiz até com bambu, né? Eu consegui umas varetinhas de bambu e aí o que eu fiz? Eu coloquei, nesse caso aqui, um alfinetinho com a cabecinha redondinha, aquela cabecinha de plástico, é alfinete. Esse daqui é utilizado em costura, mas tem alguns um pouquinho maiores que podem ser utilizados, como esses aqui, para marcar mapa, tá? Veja o tamanho, né? A diferença de tamanho. Então, além disso, além dos alfinetes aí de diferentes tamanhos de bolinhas, né? A gente tem também, pedrinhas. Se você já faz bijuteria ou faz bordado, alguma coisa assim, você já, de repente, vai ter as pérolazinhas, as pedrinhas em casa. E o que eu fiz aqui, Eu colei num palitinho de churrasco, aqui eu utilizei Durepox, né? E o que eu fiz também? Eu fechei aqui, a extremidade que tem o furinho. Por quê? Porque eu coloquei, essa aqui eu colei com um super bonder, né? Então eu encaixei no próprio furinho, na pontinha do palitinho de churrasco e tampei aqui com Durepox. O que mais que dá para fabricar em casa? Esse aqui eu não tinha nada, nenhuma madeirinha muito espessa, né, para colar, e aí para ficar firme precisava de uma área grande aqui de cola. O que eu utilizei aqui? Isso aqui é material também utilizado para fazer bijuteria, eles chamam de cabochão, né? E eu peguei uma madeirinha que eu tinha em casa, coloquei bastante cola aqui, né? Cola super bonder, cola rápida, né? E colei. Veja o tamanhão que ele fica, né? Dá para fazer, um pontilhado bem grande, tá? Aqui eu peguei a parte de trás de um lápis e peguei eu não sei te dizer, é um negocinho de plástico utilizado para tampar parafuso imóvel, esse tipo de coisa, tá? Eu encontrei em algum lugar lá em casa e também montei um boleador alternativo. Aqui, para fazer pontinhos bem pequenininhos, eu peguei o mesmo alfinetinho de costura e coloquei ele invertido com a pontinha mais fina virada para poder utilizar, tá? Então, existe aí uma gama muito grande de possibilidades. Eu gosto de ensinar o alternativo porque, como eu falei, às vezes você já tem esse material na tua casa, você não precisa sair comprando boleadores novos. Se você já tem, você aproveita o que tem em casa e monta. Pelo menos para iniciar é tranquilo, né? Para não ter que gastar muita coisa. Bem, de ferramentas era isso. Mas, além das ferramentas, eu vou mostrar mais duas opções ou duas coisas interessantes que eu acho que vale a pena mostrar nessa aula. Seria isso aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma mesinha giratória, utilizada tanto para culinária, para quem faz cupcake, como também no artesanato, para quem trabalha com esculturas em argila. Então, essa aqui é de plástico, né? Eu coloquei um EVA aqui só para ficar mais firme, né? Para a pedra não deslizar, porque é plástico, né? E você vai girando. Então, esta e esta foram compradas, Essa daqui é bem, dá pé para desmontar, é um rolamento dentro e uma partezinha de plástico que encaixa. Essa aqui é utilizada para quem trabalha com argila. Eu já vi aqui no Brasil para comprar também. Dessas aqui, eu já vi grandes para quem trabalha com bolo.
E aí, se você tem, por exemplo, um MDF que é maior, né? Você pode utilizar esse suporte giratório para bolo. O pessoal que confeita bolo, é para poder girar o bolo enquanto vai desenvolvendo a decoração do bolo, né? Então, tem desse tamanho e grande para você comprar. Outra opção seria isso aqui, ó. É um rolamento que a gente já compra pronto, justamente para bases giratórias ou para centro giratório de mesa. Então, essa partezinha interna aqui, que é o rolamento, existe de diferentes tamanhos. Aqui eu comprei um bem pequeno, colei o MDF, né, dos dois lados, e ele também funciona como uma base giratória para eu pintar a mandala. Para que isso aqui é importante? Eu acho importante quando a gente vai desenvolver a pintura de uma pedra, por exemplo. Você está pintando na borda aqui, ó. Se você tocar, você vai estragar a pintura. Então aqui você vai girando sem tocar a pedra e conseguindo pintar em todos os lados, né? Por toda a volta da pedra. Ah, mas eu não quero gastar dinheiro com isso. Beleza, não tem problema não. Ó, esponja, tá? Eu cortei redondinha para ficar mais fácil e também serve, tá? Você vai segurar na esponja e girar. Também é uma forma de não tocar a pedra enquanto você pinta. Então, bases giratórias ou esponja, né? Para suporte para pedra, e se você quiser tem as grandes para fazer suporte para MDF. Além disso, eu vou mostrar para você alguns tipos de pincéis que eu utilizo para pintar o fundo da mandala, o fundo da superfície que vai receber a mandala. Seriam esses aqui, esses são os principais que eu utilizo, né? Esse é um pincel bem comum, fácil de encontrar e com um custo bem acessível, né? Ele é feito aqui com cerdas de pelos de animais, então esse aqui na verdade é pelo de suíno, né? Só que ele é um pincel mais grosseiro, as cerdas são mais firmes, mais grosseiras, então dependendo da superfície, dependendo da tinta, pode ficar marcado, pode ficar aqueles risquinhos. Então, não é todo mundo que vai se adaptar com esse pincel aqui, embora ele seja mais acessível. Mas a gente tem também esses com cerdas sintéticas. Eles dão um acabamento um pouco mais liso, ok? Existem também outras variações, né, de pincéis. Eu tenho vários lá em casa que eu utilizava para pintura em tela. Eu pintei muito tempo com óleo, né, óleo sobre tela. Então, hoje em dia eu optei somente por esses tipos aqui para fazer o fundo da mandala, mas existem outras variações, né? Com esses aqui eu consigo me virar bem, tá? É bem tranquilo e bem fácil de trabalhar. Sobre as ferramentas, era isso. Nós vimos então ferramentas compradas, ferramentas alternativas para pontilhar a mandala. Eu falei de pincéis para pintar o fundo da mandala e também de suportes para pedras. Nas próximas aulas, a gente vai começar a desenvolver a mandala. Então, na próxima aula, a gente vai desenvolver o desenho da mandala e, em seguida, a gente vai pintar a mandala, vai pontilhar a mandala. E é isso.